Bem-vindo a bordo! Eu sou o Cláudio Luquezzi, esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Embraer, Dassault Aviation, Amaro Aviation, Elibras, Digex, Goodyear e Hangar 33. E assine a revista Asas, né, Kowalski? O complemento ideal aqui para o canal. E dessa forma você também apoia esse nosso trabalho. Então vamos lá. Na historiografia da Guerra Aérea do Vietnã, é sempre citada a famosa Operação Bolo, em 2 de janeiro de 67, em que se montou uma armadilha aos MiG-21 norte-vietnamitas, com os Phantom da ala liderada pelo mítico coronel Robin Olds, resultando no abate de 5 desses caças de fabricação soviética, com outros 2 sendo derrubados 2 dias depois, numa outra escaramuça. Entretanto, quase nada existe sobre a resposta norte-vietnamita a essa operação. E houve isso? Sim, houve, e é o que vamos ver nesse vídeo, porque pensar faz bem. A principal reação do alto comando norte-vietnamita, no primeiro momento, foi retirar de ação os seus preciosos MiG-21 e seus pilotos para uma reorganização e implementação de novas táticas. E assim, até meados de abril, os caças supersônicos inimigos não foram mais vistos pelos aviadores norte-americanos em suas missões contra alvos no Vietnã do Norte. Para o comando da defesa aérea norte-vietnamita, por outro lado, era óbvio que não havia como a sua força de caças sequer sonhar em se igualar à do inimigo, fosse na quantidade de aeronaves ou no conjunto de pilotos experientes com que contavam os norte-americanos. E assim, definiu-se que aos caças caberia uma função apenas de apoio aos outros meios de defesa aérea, sendo destes os mais importantes as baterias de mísseis antiaéreos S-75 Divina, os SA-2 Guideline no código da OTAN e os canhões antiaéreos orientados por radar. Mas, em 1967, ao arsenal de meios do inimigo se havia incorporado um novo item tecnológico que neutralizava quase totalmente, exatamente, os S-75 e essa artilharia. Era o pod de contramedidas eletrônicas AN/ALQ-71, que fazia jamming, a interferência eletrônica, por saturação de sinais nos radares dos 2 sistemas de defesa antiaérea, literalmente congestionando as telas dos radares desses, tornando impossível distinguir os alvos reais. De início, porém, a pouca quantidade desses pods, em dezembro de 66, a Força Aérea Norte-Americana, a USAF, dispunha apenas de uns 50 no Vietnã. Fez com que o seu emprego não fosse percebido pela defesa norte-vietnamita, o que mudou em 15 de janeiro de 67, quando um grupo de F-105 Thunder Chief, cada um com um pod, atacou uma ponte perto de Hanoi, com a defesa antiaérea ficando quase totalmente cega e sem acertar um único avião. E a cena se repetiu cerca de um mês depois, quando 8 F-4C atacaram com sucesso alvos nos subúrbios de Hanoi e, de novo, os radares de defesa ficaram cegos. E essa crise da defesa antiaérea norte-vietnamita se agravou ainda mais em março e abril, com a ampliação de alvos atacados, incluindo pátios ferroviários, pontes e usinas elétricas em torno de Hanoi. Essa neutralização dos S-75 era alarmante para o comando norte-vietnamita, pois a grande eficácia desses mísseis até então vinha obrigando os jatos inimigos a voar baixo, se expondo assim à artilharia antiaérea. Não houve então alternativa senão a defesa recorrer à sua força de caças, para não perder completamente o domínio de seu próprio espaço aéreo. E para essa força, então composta pelos subsônicos MiG-17
e supersônicos MiG-21 era então a chance de testar as novas doutrinas e táticas de combate. E os resultados surpreenderam o inimigo, mal acostumado pela pausa na ação dos caças desde janeiro. Então, entre meados de abril e o final de maio, os caças norte-vietnamitas derrubaram ou avariaram pelo menos 21 aeronaves inimigas, incluindo 7 F-105 e 8 Phantom, o que levou inclusive o comando local da USAF a dar ordem de que os F-4C e D passassem a operar como escoltas para combate ar-ar, não mais levando bombas, e também que as formações de F-105 tivessem sempre uma das esquadrilhas com suas aeronaves armadas com mísseis para combate aéreo. Isso, na prática, foi uma grande vitória da defesa aérea, pois reduziu quase pela metade a quantidade de jatos da USAF efetivamente disponíveis para missões de ataque contra alvos na área de Hanoi. Por outro lado, as hesitações da liderança norte-americana também ajudaram o Vietnã do Norte. Um dos objetivos-chave dos ataques, por exemplo, era a principal usina elétrica de Hanoi, situada bem no centro da cidade. Mas, ao mesmo tempo, o presidente Lyndon Johnson exigia que se causasse o mínimo de dano colateral, o eufemismo militar para a morte de civis. E então, a única arma disponível era a bomba de guiagem eletroóptica AGM-62 Walleye, então usada apenas pela Navy, a Marinha dos Estados Unidos. Só que o pod de contramedidas eletrônicas da Navy era diferente daquele usado pelo USAF, e já conhecido da defesa aérea norte-vietnamita, que conseguia distinguir os sinais verdadeiros dos falsos. Então, durante maio, a Navy perdeu diversas aeronaves tentando acertar a usina, sem qualquer sucesso. E pior, uma das Walleye não detonou, tornando-se um valiosíssimo presente aos técnicos e engenheiros norte-vietnamitas e soviéticos. Frustrado com tudo isso, Johnson acabou dando ordem para que se suspendessem os ataques a Hanoi, até que se revisasse a estratégia adotada. E essa trégua não poderia ter vindo em melhor hora para o Vietnã do Norte, cuja força de caças, como vimos, tinha enfrentado perdas pesadas e cujas defesas de mísseis e artilharia ainda estavam cegas para os ataques da USAF. Ou seja, tivesse esta prosseguido em sua campanha aérea, talvez os norte-vietnamitas enfim sucumbissem, perdendo qualquer controle de seu próprio espaço aéreo. Mas a Casa Branca e falhas absurdas da inteligência militar norte-americana os salvaram disso. E foi aproveitando essa pausa que um dos comandantes da defesa aérea de Hanoi, o coronel Tran Son, sugeriu um meio de combater a interferência eletrônica da USAF, com o chamado método de 3 pontos, cujo conceito era até bem simples. Como os AN/ALQ-71 utilizavam as próprias ondas emitidas pelos radares dos mísseis, amplificando-as para os saturar, a ideia era operar os radares só no modo receptor, sem emissões. E assim, detectando os pulsos emitidos pelos interferidores, os operadores dos S-75 podiam guiá-los até esses, ou seja, até os aviões da USAF com os pods. Em outras palavras, os próprios AN/ALQ-71 passavam a guiar os mísseis contra os aviões que os usavam. O método foi adotado pouco antes da USAF voltar a atacar Hanoi, mas exigia uma boa perícia dos operadores, de modo que a sua introdução não foi rápida. Em agosto, apenas 14% das baterias de mísseis o conseguia aplicar com eficácia. Assim, teve-se de recorrer, para não se perder a luta pelo controle do espaço aéreo, à força que restava, os caças. Mas,
em vez de combates esparsos, a liderança desses planejou um golpe concentrado, numa oportunidade planejada que obrigasse o inimigo a se afastar, ao menos por um tempo, dos céus do Vietnã do Norte. E esse momento começou a tomar forma em 21 de agosto, quando a USAF atacou com força o grande e estratégico pátio ferroviário de Vien Nhân, 58 quilômetros ao norte de Hanoi. 20 F-105D, escoltados por 8 F-4D, destruíram cerca de metade dos 150 vagões então no local. E um resultado tão bom deu certeza ao comando da Força Aérea Norte-Vietnamita de que logo a USAF voltaria para terminar o serviço. E essa era a chance. 2 regimentos de caças com MiGs 21 e 17, reunindo alguns dos melhores pilotos e que já dominavam uma nova técnica chamada de ataque duplo, foram colocados de prontidão, com ordem de se preparar para uma grande batalha aérea na área de Vien Nhân. Eram 15 para as 2 da tarde de 23 de agosto de 67, uma quarta-feira, quando os radares de longo alcance norte-vietnamitas detectaram uma grande formação inimiga sobre o Laos. Eram nada menos que 52 jatos, 36 F-105D Thunder Chief, liderados pelo coronel Nicholas Donaldson, com a escolta de 16 F-4D, sob o comando do mesmo coronel Robin Olds, da Operação Bolo. Seguindo então com os planos montados, pouco antes das 3 da tarde decolaram 8 MiG-17F, divididos em 2 grupos, e um par de MiG-21 PF. Os MiG-17 se dividiram em 2 grupos de 4, liderados pelos capitães Nguyen Vien Do e Son Tan Tin, enquanto no par de MiG-21 iam 2 muito experientes pilotos, os capitães Nguyen Nha Chu, como líder, e Nguyen Ven Coc, o ala. Todos os MiGs seguiram em baixa altitude, escapando da detecção pelos aviões de alerta antecipado por radar EC-121 da USAF, que orbitavam sobre o Laos. E o controle norte-vietnamita vetorou-os até as posições ideais de ataque. Só então os MiGs subiram, inicialmente os 21 de Chu e Coc, se colocando atrás dos F-105. Mas então Coc viu uma dúzia, de fato eram 16, F-4 vindo por trás, e os MiG-21 mergulharam, baixando muito e escapando dos radares dos Phantom. Então, depois destes passarem, Chu e Coc subiram de novo, agora no encalço dos próprios F-4. E foi aí que apareceram os MiG-17, subindo rápido com pós-combustão e fazendo passagens de tiro contra os Thunder Chiefs. Surpreendidos, muitos pilotos desses soltaram as suas bombas ainda longe do alvo, enquanto os F-4 de outros aceleravam para atacar os MiG-17. Tinham mordido a isca, mergulhando de grande altitude e velocidade supersônica. Em questão de segundos, os MiG-21 PF abateram 2 F-4, causando uma tremenda confusão nos caças de escolta, que se espalharam, perdendo conexão e o domínio do combate. E nisso, seguindo o plano, Chu e Coc regressaram em segurança à sua base. Enquanto isso, Son Tan Tin abatia um F-105 com os canhões do seu MiG-17, enquanto outros desses caças abatiam um terceiro F-4. Nisso, às 5 para as 3, tinham decolado outros 4 MiG-17, estes pilotados por voluntários norte-coreanos, para dar cobertura ao retorno dos MiG em ação. E isso funcionou, pois pouco antes das 3h30, estes MiG-17 de proteção viram 2 Phantom vindo contra os MiG-17 que voltavam à base. E sem hesitar, o líder norte-coreano abriu fogo e abateu um dos F-4, com o outro então se afastando. E houve ainda a perda de outro F-4, vítima da artilharia antiaérea. Assim, ao fim da ação,
a USAF tinha perdido 5 F-4 e um F-105, sem ter derrubado um único MiG. E o ataque contra o pátio em Vientiane tinha sido frustrado. Tudo num único dia. Foi uma das piores perdas da USAF num único combate aéreo em toda a Guerra do Vietnã. E uma amarga revanche à Operação Bolo, estraçalhando a sensação de superioridade que a USAF então sentia. E para piorar, no início de outubro, as baterias de mísseis enfim começaram a colher os frutos do método de 3 pontos. Um F-105 e um F-4 seriam abatidos no dia 3, com outro F-105 perdido no dia 6. E a USAF só ia perceber que o seu sistema de interferência já não era tão efetivo em novembro, nos combates nos dias 18 e 19, quando os mísseis derrubariam 4 F-105, com outros 3 F-105 e 2 F-4B, esses da Navy, abatidos pelos MiG, que não tiveram de novo nenhuma perda. A guerra ainda se arrastaria por longos e sangrentos anos, mas nunca mais a USAF chegaria tão perto de conquistar a supremacia aérea sobre o Vietnã do Norte. Pelo contrário. E em 1975 o conflito terminaria com a vitória dos norte-vietnamitas e a unificação do país. Obrigado por estar aqui comigo e com o Kowalski no canal da Revista Asas, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.